do seu posto de comando, 18 quilômetros atrás da linha da frente de Turetsk, o tenente-coronel Petro Kovalenko observa as imagens transmitidas por um drone Phoenix por volta das 05h42 do dia 10 de maio de 2025. No ecrã digital, são visíveis sinais térmicos provenientes de uma linha de árvores perto da coordenada 86423791. Segundo Kovalenko, 8 sinais térmicos diferentes movem-se em formação tática. T-72 com soldados em uma linha frouxa de descanso, aproximadamente com força de companhia, com apoio de BMP. Enquanto observa-os se aproximarem das posições ucranianas em Drozhba, seu rosto fica tenso. Isso vai muito além de um simples ataque de sondagem. Isto marca o início do seu avanço principal. As tropas da 93, a brigada mecanizada, já estão sob fogo pesado nas posições avançadas ucranianas. À medida que os destacamentos da Tempestade Z se movem em pequenos grupos através de terreno aberto, a uma distância de 4-5 metros, o fogo de metralhadoras russas de 12 mm e 30 mm enche a linha de trincheiras. Sem apoio de artilharia, os ucranianos não conseguiram deter o assalto, apesar do fogo eficaz das metralhadoras PKM. A situação não parece boa para os soldados nas trincheiras da frente se não conseguirem acertar o alvo em questão de minutos. A decisão é então tomada pelo quartel-general do batalhão. A resposta da Ucrânia a esta ameaça é este obus americano M109 Paladin, localizado numa ravina rasa a 17 quilômetros a nordeste da linha zero. Quando se olha para a torre do Paladin, vê-se que tem um canhão de 155 mm, com um freio de boca único, que controla o recuo significativo ao disparar. A magia acontece dentro do casco reforçado. O sistema automatizado de controle de fogo leva menos de 30 segundos para processar os dados de mira, enquanto os sistemas de artilharia soviéticos tradicionais levam de 2 a 4 minutos. Além disso, este modelo pode usar munição comum para atingir alvos a 30 km de distância, mantendo uma cadência de tiro de 4 tiros por minuto. E nesta batalha, isso será crucial. A tripulação de Kovalenko envia as coordenadas de disparo ao comandante do Paladin, o sargento Maxim Boyko, a 0611. Para os 8 carros que viajam para noroeste a 22 km por hora, o atirador introduz os dados do alvo. Não restam segundos para a tripulação. As posições avançadas ucranianas já estão a ser ocupadas por destacamentos russos Storm Z. Em breve, os blindados vão alcançá-los. Para manter uma observação ideal precisamente 750 metros acima do campo de batalha, o operador do drone Phoenix modifica a sua rota de voo por volta das 06h12. Apesar dos ventos cruzados, o conjunto de sensores eletroópticos e infravermelhos estabilizados por Cardando, drone gira suavemente e rastreia o T-72 russo na liderança com uma precisão de 0,02 graus. É possível ver que o Phoenix tem capacidade de imagem dupla se olharmos para o seu pod de sensores. Ele combina sensoriamento térmico, que detecta mudanças de temperatura de apenas 0,5 graus Celsius, com fotografia de espectro visível de alta definição. Isto permite uma discriminação clara dos alvos, mesmo quando os campos de trigo estão cobertos por uma leve neblina matinal. O drone é extremamente resistente às tentativas de interferência dos sistemas de guerra eletrônica russos, uma vez que envia dados de localização em tempo real através de uma ligação de dados encriptada de 256 bits que altera a frequência. A cada 1,7 segundos, o Paladin de Boyko recebe soluções de disparo recomendadas do sistema de gestão de batalha do drone, que calcula automaticamente os vetores de velocidade do alvo e atualiza-os em resposta às mudanças na velocidade ou trajetória da formação russa. Kovalenko observa enquanto cada veículo é destacado no seu ecrã pelo software de reconhecimento de alvos da IA do drone, que classifica as ameaças de acordo com fatores que incluem a espessura da blindagem,
os sistemas de armas e a distância das posições ucranianas. Com o seu canhão principal de 125 mm, já a avançar em direção às posições ucranianas à frente, o sistema exibe o T-72 da frente a vermelho. Kovalenko comunica com o Paladin de Boyko após confirmar a prioridade do alvo 1. Grade 864-3791, T-72 Leader. Rumo noroeste a 22 km. O ciclo de mira é reduzido de vários minutos para menos de 45 segundos graças a esta ligação entre o sensor e o atirador. A artilharia ucraniana estaria a disparar contra as localizações dos alvos em vez das suas posições atuais se este sistema integrado não estivesse em funcionamento. A distinção entre projéteis que atingem apenas o solo e um impacto direto. No entanto, mesmo quando os veículos russos se reposicionam, a tripulação do Paladin consegue manter a precisão da mira graças ao rastreamento contínuo do alvo pelo drone Phoenix. Os russos não faziam ideia de que cada movimento seu era monitorado de perto, com a precisão de um predador, enviando informações diretamente para um dos sistemas de artilharia mais avançados em uso atualmente. Boyko dá a ordem a 06 e 14. Missão de fogo, 6 tiros de GE, vários tiros de impacto simultâneo, ou MRSI. Uma técnica de tiro altamente avançada, é o ápice da capacidade da artilharia contemporânea. O computador balístico com ecrã tátil no sistema de controle de fogo do Paladin é capaz de calcular várias soluções de tiro ao mesmo tempo, cada uma com uma trajetória, elevação e carga distintas. Isto permite que vários tiros disparados consecutivamente atinjam o seu alvo num intervalo de 2 segundos, mesmo que tenham sido disparados com um intervalo de até 30 segundos. 134 fatores ambientais, tais como a temperatura da pólvora, o desgaste do cano, informações meteorológicas e até mesmo a rotação da Terra na sua latitude atual, são processados rapidamente pelo sistema de controle de tiro. Fatores que, em sistemas antigos, precisariam ser calculados manualmente. O algoritmo de disparo pondera cada variável para produzir uma probabilidade de acerto na primeira rodada de mais de 87% a 18 km. Explosivos de alta potência aceleram para 827 metros por segundo quando o primeiro projétil é lançado com uma detonação alta, fazendo a estrutura do Paladin tremer. Em seguida, vem mais 5 tiros em altitudes cada vez mais elevadas em rápida sucessão. A explosão térmica de 6 impactos que ocorreram em 1,8 segundos ao longo da formação russa é detectada pelos sensores infravermelhos do drone Phoenix. Os soldados russos teriam 25 a 30 segundos entre os impactos para encontrar abrigo, se não tivessem essa capacidade MRSI, o que reduziria drasticamente o número de mortes e a eficiência da artilharia. Em vez disso, as 6 rajadas chegam quase ao mesmo tempo, não deixando tempo para os russos reagirem. Cada rajada cria um raio fatal de 45 metros em torno de cada ponto de impacto, fazendo com que os 2 primeiros BMPs se desintegrem sob impactos diretos. Após um quase acidente, o T-72 da frente perde uma esteira, parando bruscamente e girando rapidamente a torre para encontrar a origem do fogo. O Paladin é transformado de uma arma móvel em uma plataforma de ataque de precisão pela integração de sofisticados computadores balísticos, sistemas de carregamento automatizados e técnicas de tiro de precisão. A distinção entre engajamento preciso e supressão de área define o desenvolvimento da guerra de artilharia contemporânea. No entanto, a situação para os ucranianos não parece animadora, mesmo com este acerto positivo. A exibição tática de Boyko revela uma tendência preocupante a 06 e 27. As forças ucranianas recuaram para posições secundárias, enquanto as formações blindadas russas penetraram nas defesas das trincheiras ao sul de Druzhba. De acordo com as imagens infravermelhas do drone Phoenix, a infantaria ucraniana está a apenas 80 metros dos blindados russos que avançam, bem dentro do limite de perigo próximo da artilharia convencional,
que é de 600 metros. A autorização para fogo de proximidade é confirmada pelo quartel-general do batalhão. Envie para a frente. Boyko dá o sinal para o seu esquadrão mudar para armas de precisão. Ele ordena a mudança para Excalibur, alvo T-72 na coordenada 86443794. As balas I-982 Excalibur são mantidas na câmara de munição segura, onde o carregador entra. A bala M982 Excalibur é reconhecível pelo seu corpo aerodinâmico único com aletas de orientação e um mecanismo de fusível exclusivo que permite mudanças de rota no ar. Embora cada bala custe cerca de 112 mil, ela atinge uma imprecisão circular que provavelmente é inferior a 4 metros, independentemente do alcance, em oposição aos mais de 200 metros dos projéteis convencionais. O computador de controle de fogo exibe uma probabilidade de acerto de 98,2% no alvo principal a 0,631, após fazer modificações de última hora com base nas coordenadas GPS e nos dados meteorológicos. O Obus Rouge, com o seu mecanismo hidráulico a reduzir a força de recuo em 3 vezes. Poucos segundos após o ataque guiado com precisão, atingir a sua torre com um desvio inferior a 0,7 metros do ponto-alvo, a transmissão do drone mostra o impacto instantâneo, com o primeiro T-72 russo a levantar-se. Nos 90 segundos seguintes, mais 3 munições Excalibur atingem os seus alvos com precisão comparável, eliminando um veículo de comando BMP e 2 outros tanques. Em vez de mortes por fogo de risco devido ao padrão de dispersão maior da artilharia convencional, os defensores ucranianos teriam sido obrigados a recuar na ausência dessas capacidades de precisão. Os BMPs russos restantes começam a libertar os seus homens no vasto campo de trigo às 06:35. Boyko ordena uma rápida mudança para armas de efeito de área. Grade 86443795. Tropas em campo aberto. Mudando para Dipsum. À medida que o carregador faz a transição para munições de fragmentação M4I-3A1, o artilheiro introduz novos dados do alvo. Existem 88 bombas de dupla finalidade em cada projétil, que se espalham num raio de 30 metros de diâmetro. Cada bombinha M432 e M46 tem um raio de fragmentação fatal de 15 metros contra pessoas e pode penetrar até 2,7 polegadas de blindagem graças à sua combinação de carga moldada e efeitos de fragmentação. Para cobertura máxima, o sistema de controle de fogo determina que uma altitude de disparo de 50 metros é ideal. A área de 900 metros quadrados onde as forças russas estão a tentar estabelecer uma posição de batalha rápida está saturada com 4 munições Dipsum. À medida que as bombas explodem, os sinais infravermelhos dos drones revelam dezenas de manchas térmicas. E um BMP fica imobilizado após repetidas penetrações na sua blindagem superior mais leve. Seriam necessárias 8 a 10 munições convencionais para a artilharia tradicional cobrir a mesma área, permitindo que as forças inimigas se movessem para se proteger entre os impactos. A adaptabilidade tática do Paladin em lidar com várias categorias de ameaças ao mesmo tempo é demonstrada pela sua rápida mudança entre efeitos de área e tiros precisos a partir de um único sistema de armas. As tropas ucranianas teriam precisado de sistemas de armas distintos para tarefas anti-tanque e anti-pessoal se não fossem capazes de trocar rapidamente entre diferentes tipos de munição, o que teria diminuído muito a sua eficiência de combate com os recursos à sua disposição. No entanto, eles não têm ideia de que o seu Paladin em breve será o alvo da perseguição. Os sensores de guerra eletrônica do Paladin de Boyko detectam a ativação do radar de contrabateria russo na grade 807-21-32817 às 06h42.
Com um padrão de varredura de 45 graus, o painel IW mostra os padrões de frequência distintos de um radar Zoopark 1, que está a fazer uma varredura ativa entre 14 e 16 GHz. Boyko ordena um deslocamento rápido. 3 minutos se passaram desde que a tripulação deveria ter deixado a sua posição de tiro atual. As tropas de contrabateria russas terão informações de alvos suficientes para começar a lançar ódio e insatisfação contra a sua localização em menos de 60 segundos. O motorista liga o motor diesel turboalimentado de 675 cavalos e o comandante do veículo sinaliza para deslocamento imediato. À sua velocidade máxima de 61 km por hora, o sistema de navegação determina automaticamente o melhor caminho para a localização alternativa pré-planejada. 3. Que fica a 800 metros a sudoeste e tem um tempo de trânsito estimado de 87 segundos. O casco blindado, que foi concebido para resistir a estilhaços de artilharia de 14,5 mm. É arranhado por galhos quando o veículo de 27,5 toneladas atravessa um pequeno bosque. O Paladin pode começar a disparar em 60 segundos após parar, graças ao seu sistema de suspensão hidropneumática, que é montado abaixo do veículo e amortece o impacto do terreno irregular, mantendo o sistema de controle de fogo alinhado. Apenas 94 segundos depois de deixarem a sua posição enfraquecida, os projéteis de artilharia russos atingem a sua antiga posição, uma chuva letal de granadas de 152 milímetros que, se tivessem permanecido imóveis, provavelmente teriam destruído o Paladin e a sua tripulação. Boyko observa o campo de batalha através dos olhos do seu comandante às 0:05, após 51 minutos de combate. No campo, 3 tanques russos estão a arder a distâncias de 17,5 a 18,4 quilômetros, com colunas de fumo preto a subir a uma altura de cerca de 300 metros. 5 BMPs destruídos estão espalhados num arco de 400 metros e estão praticamente a aproximar-se das defesas ucranianas. 8 veículos foram confirmados como destruídos por unidades de observação avançada, com exceção de um que ficou catastroficamente danificado. A maioria da infantaria inimiga que ainda está viva é vista a recuar para os seus locais de partida. No entanto, a questão permanece. Aqueles que restam continuarão a lutar? O combate é contabilizado pelo sistema computadorizado de avaliação de danos de batalha do Paladin. 4 munições de fragmentação DPSM. 8 munições Excalibur guiadas com precisão e 22 munições convencionais de alto explosivo foram disparadas a partir de 3 posições de tiro. Mesmo em movimento frequente, o computador balístico integrado do sistema conseguiu manter a precisão do primeiro tiro, algo que os sistemas de artilharia rebocada não conseguem fazer, pois precisam de 15 a 20 minutos para recuperar a capacidade de disparo. Os drones de reconhecimento ucranianos viram um desenvolvimento inesperado por volta das 0712. Uma dúzia ou mais de soldados de infantaria russos foram vistos a sacudir os capacetes e a levantar os braços acima da cabeça ao emergirem do abrigo. Os soldados estão visivelmente aterrorizados enquanto um drone de reconhecimento ucraniano paira 6 metros acima deles, com a sua câmera fixada no local com uma ampliação ótica de 30K. Estão a render-se ao drone. Boyko. A investida russa teria sem dúvida sido bem sucedida se não fosse pela combinação de fogo preciso, capacidade de deslocamento rápido e flexibilidade de munição. Em vez disso, o ataque de artilharia preciso utilizou 70% menos munições do que seria necessário para a artilharia tradicional, ao mesmo tempo que causou 100% de baixas nos veículos e obrigou toda a infantaria que restava a render-se. O domínio dos Estados Unidos no campo de batalha. Nesta batalha, a vantagem do MC-9 Paladin em termos de doutrina, disciplina e tecnologia é tão importante quanto o seu poder de fogo. Com décadas de serviço, o obus autopropelido M-109
tornou-se um dos sistemas de artilharia mais fiáveis e potentes do combate contemporâneo. A sua recente implantação e ataques precisos contra formações russas demonstram como plataformas antigas podem continuar a ser ferramentas vitais nos campos de batalha do século XXI, quando combinadas com sensores sofisticados, alvos em rede e operadores qualificados. Foi uma demonstração magistral de guerra de artilharia sincronizada que teve lugar naquela planície lamacenta da Ucrânia. As forças de assalto russas tentaram tirar partido de uma suposta brecha nas defesas ucranianas, escondendo-se atrás do nevoeiro e da camuflagem. Não sabiam que a sua localização tinha sido previamente mapeada por uma rede multifacetada de recursos de inteligência da NATO, incluindo equipas de interseção de sinais, drones, satélites e observadores terrestres. A triangulação em tempo real da posição da coluna, à medida que avançava, foi transmitida para a bateria M109, posicionada a quilômetros de distância. Todos os tripulantes do M109 agiram com a eficiência de um relógio. Os dados da missão de disparo foram recebidos, analisados, introduzidos no sistema de controlo de fogo e transformados em arcos mortíferos de aço e fúria em menos de 3 minutos, com uma precisão assustadora. Os projéteis M982 Excalibur, que são granadas de artilharia guiadas por GPS com uma probabilidade de erro circular inferior a 4 metros, começaram a cair. Caminhões e blindados russos explodiram em chamas, um após o outro. A devastação foi registrada por drones que sobrevoavam a área, que também ajustaram os pontos de impacto para as salvas subsequentes e confirmaram o número de mortos. Em contraste com a artilharia tradicional da era soviética, que depende da saturação e do volume de fogo, a doutrina do Zewde prioriza a precisão, a conservação e o impacto psicológico. A mensagem é óbvia quando um alvo pode ser eliminado com um único tiro. Mesmo em movimento ou escondido, não se está seguro. As unidades russas sofreram um custo psicológico instantâneo. A paralisia que o comando ucraniano queria infligir foi exatamente o que aconteceu, com os sobreviventes a fugirem, a perderem a formação e a ponderarem se avançavam ou fugiam. O poder do M109 vem tanto da sua capacidade de causar destruição, quanto da sua função como componente de um ecossistema maior. Ele interage com outros sistemas de artilharia para fogo coordenado, recebe atualizações de recursos de ISR e está ligado a centros de comando por meio de redes digitais criptografadas. Isso torna possível barragens de tempo no alvo, nas quais vários canhões disparam em vários ângulos para que todos os projéteis caiam ao mesmo tempo, causando o máximo de caos e devastação possível. A diferença crescente entre os sistemas de artilharia russos e ocidentais também ficou clara neste conflito. Embora a Rússia tenha mais artilharia de tubo, muitos dos seus sistemas não possuem mira integrada, carregamento automatizado e controle de fogo digital. Além disso, as forças armadas russas foram expostas aos padrões de ataque adaptáveis e descentralizados em que as forças treinadas pela OTAN são especialistas, devido à sua dependência de táticas antigas, que incluem assaltos em massa, formações fixas e instruções centralizadas. O M109 é agora visto na Ucrânia como uma representação da modernização e da ajuda ocidental. Além do seu talento, o pessoal ucraniano que recebeu formação nas bases da OTAN regressou com uma nova forma de pensar que enfatiza a iniciativa, a precisão e a colaboração entre unidades. Cada ataque visa mudar a teoria da guerra, uma bateria de cada vez, em vez de se limitar a ocupar novos territórios. O facto de o vídeo deste ataque específico se ter tornado um ponto focal pode ser o mais revelador. Ele demonstra a eficácia do combate de artilharia contemporâneo e é partilhado nas redes sociais, em noticiários e em briefings internos. Ele eleva o ânimo dos defensores ucranianos e serve como um aviso aos estrategas russos. Mais significativamente,
reafirma a noção de que a assistência militar ocidental é revolucionária quando devidamente integrada e aplicada. Nos próximos meses, o papel do M109 crescerá ainda mais. O Paladin está a transformar-se de artilharia convencional em uma plataforma de ataque de precisão, à medida que os Estados Unidos planeiam mais atualizações, incluindo modificações na artilharia de longo alcance, ERCA, e a incorporação de planeamento de tiro assistido por IA. As futuras iterações poderão ser capazes de transportar explosivos vagantes, atingir mais de 70 quilômetros, ou cooperar autonomamente com enxames de drones para fixar alvos em movimento. Apesar da sua força, o M109 ainda é um sistema que depende de operadores humanos, horas de manutenção. Cooperação e confiança são necessárias para cada projétil disparado. Cada projétil blindado do Paladin contém homens e mulheres que foram treinados para pensar rapidamente, adaptar-se rapidamente e resistir em alguns dos ambientes mais hostis do mundo. Estes soldados estão à beira da história enquanto o conflito continua. As suas escolhas, precisão e determinação estão a influenciar não só a Ucrânia, mas também o curso do conflito mundial. Cada acerto bem-sucedido deixa uma cratera em chamas com a mensagem: é assim que se parece a resistência moderna. Também está escrito com coragem, fogo e aço. O campo de batalha ficou em caos após o ataque preciso. Oficiais subalternos tentaram reunir o que restava da coluna destruída, enquanto o quartel-general russo se esforçava para recuperar o controle sobre as forças dispersas. Devido aos efeitos psicológicos do bombardeio guiado pelo Excalibur, muitos soldados recuaram para posições improvisadas ou abandonaram os seus veículos por medo de mais fogo de artilharia. Como resultado, o exército ucraniano e as forças especiais de reconhecimento tiveram uma oportunidade única de penetrar em território anteriormente inacessível. As consequências também expuseram um erro estratégico por parte dos estrategas russos. A noção de que as forças ucranianas poderiam ser dominadas por um ataque coordenado e rápido subestimou as capacidades de informação em tempo real da OTAN, bem como a potência de unidades de artilharia móvel como o M109. Estes reveses estão a tornar-se uma tendência no conflito. As forças russas comprometem-se com movimentos em grande escala e inflexíveis, apenas para serem frustradas por respostas dispersas e flexíveis da Ucrânia, possibilitadas pelas plataformas ocidentais. Nos dias que se seguiram ao conflito, imagens de drones e imagens de fontes abertas começaram a circular nos canais pró-ucranianos, mostrando não só blindados danificados, mas também caminhões de abastecimento em chamas e contentores de munições abandonados. O padrão de alvos, de acordo com a inteligência ocidental, mostrou que a logística, e não apenas a concentração de tropas, era priorizada. Isso implica que as missões de fogo do M109 estão a ser planeadas com implicações operacionais mais amplas em mente, como impedir que o inimigo mantenha a pressão ao longo do tempo, além de seu valor tático imediato. Em termos de tecnologia, o M109 Paladin é um microcosmo do conceito ocidental de guerra combinada. A sua capacidade de interagir com redes de fogo conjuntas, que incluem retransmissores de satélite remotos, observadores de UAV e observadores de fogo baseados em terra, é o seu maior ponto forte. Este sistema foi combinado com terminais de dados móveis na Ucrânia, permitindo a coordenação de missões de fogo através de tablets encriptados que determinam automaticamente as configurações dos fusíveis, os tempos de voo e a trajetória. Este nível de precisão nunca foi visto antes em batalhas relacionadas com artilharia. O M109 oferece uma combinação única de mobilidade e resistência quando comparado com outros sistemas de artilharia em teatro de operações, como o alemão PZH-2000 ou o francês Kaiser. A sua proteção blindada e capacidade de disparar uma quantidade contínua de tiros em condições difíceis compensam a sua velocidade de implantação mais lenta,
Em contrapartida, o Kaiser tem uma blindagem menos substancial, mas é mais rápido e ágil. O PZH-2000 tem sistemas computadorizados e de cadência de fogo mais sofisticados, embora seja mais pesado em termos de logística. Em combates prolongados e em rede, onde a coordenação e a sobrevivência são mais importantes do que o poder de fogo, o Paladin americano se destaca. Curiosamente, a artilharia russa frequentemente fica aquém desse nível de especialização. Apesar da sua aparente capacidade, o Obus 210-9 Mista S não está integrado em sistemas de guerra em rede. Rádios de voz e mapas em papel, que são suscetíveis a atrasos e interferências, têm sido vistos a ser usados por soldados russos para coordenar o fogo. Por outro lado, os operadores do M109 são capazes de responder em tempo real às condições de combate em mudança, recebendo dados de correção de fogo enquanto estão em voo. A importância da manutenção e da logística também foi sublinhada pelo combate. Para operar com a máxima eficiência, cada M109 precisa de uma equipa de apoio dedicada, um fornecimento constante de munições de 155 miles e informações em tempo real do campo de batalha. Com a ajuda das instalações de reparação da OTAN na Polônia e na Romênia, as forças ucranianas provaram que podem manter estes recursos prontos para o combate, mesmo quando operam a um ritmo operacional elevado. Muitas vezes ignorada, esta resistência desempenha um papel fundamental em campanhas prolongadas. O desempenho do M109 tem implicações políticas potentes que vão além do campo de batalha. Cada coluna russa destruída serve como um lembrete aos aliados da OTAN de que a ajuda ocidental é mais do que simbólica. Ela realmente afeta os resultados. Isso incentiva os adversários a reavaliar suas alternativas estratégicas, fortalece a unidade transatlântica e fornece justificativa para o fornecimento adicional de armas avançadas. A Ucrânia ganha capital político em suas demandas por apoio, à medida que esses sistemas demonstram maior desempenho. Acima de tudo, é impossível exagerar o impacto psicológico sobre o adversário. Agora, os soldados russos estão cientes de que uma única coordenada GPS e uma comunicação encriptada podem instantaneamente enviar uma chuva de fogo de precisão sobre a sua localização, estejam eles em movimento ou não. Nas fileiras russas, esta pressão contínua diminui o moral, promove a deserção e cultiva a desconfiança interna. À medida que unidades M109 adicionais chegam e passam a fazer parte das operações da linha de frente, elas continuarão a usar a devastação cirúrgica em vez da força física para moldar o campo de batalha. É isso que prevalece no atual teatro de guerra, não apenas no combate, mas também na ideologia. Por enquanto, adeus.